Geografia importa. Não adianta você aprender a se conectar com as pessoas, você ser bonzinho, ganhar o coração da pessoa, conseguir o zap da pessoa e estar no lugar errado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando agora mais um Virando o Jogo. E hoje nós estamos recebendo aqui, eu e Átila Lira, um convidado muito especial, meu irmão, Thiago Brunet. Como é que você tá? Obrigado, pessoal. Tô bem, obrigado pelo convite. Valeu, Átila, Daniel. Vamos lá. Thiago, você tem uma história, eu sou seu irmão, te conheço, né? Desde sempre, em que você sempre tentou fazer algo novo e sempre tentou empreender. Você trabalhou em estúdio de música, Dei aula de violão aos 13 anos. deu aula de violão, você foi produtor musical, teve um período da juventude que você morou fora, morou na Europa, produzindo música, e em determinado momento você começou a trabalhar no mercado de turismo. Eu queria que você contasse aqui pra gente como que foi esse início no mercado de turismo. Você já começou abrindo a sua empresa? Não, eu comecei, lógico, trabalhando de freelancer. Eu sempre tive um objetivo. Quando eu paro para pensar assim, por que eu fiz tudo que eu fiz e me submeti a tudo e passei por tantas fases, é porque eu sempre quis, de alguma forma, prosperar. Era o grande objetivo. Então, por exemplo, eu lembro que eu fui para o turismo porque, na minha cabeça, era a forma mais fácil de eu conseguir passagem de graça para viajar. Eu falei, eu vou viajar o mundo. Então, nessa época, eu tinha ido trabalhar na Europa. Lógico, sem salário. Trabalhar na Europa, meu pai fez um esforço de pegar dinheiro emprestado aqui e ali, pagar só a passagem. Lá eu me virava dormindo na casa de amigos, são meus amigos até hoje. Inclusive, eu tive recentemente, voltando lá na Itália e na Suíça, graças a Deus, em outra posição agora. E meus amigos, mesmos amigos que me receberam 20 anos atrás, me receberam agora. Mas na época, morando de favor com eles e tudo. Na Suíça eu trabalhei limpando tapete de hotel, trabalhava limpando carpete. Lembro. Mas sempre com o objetivo assim, eu nunca vi como um sofrimento. Era difícil, né? Às vezes até humilhante, porque o problema é que da gente classe média baixa, diferente da classe muito pobre, é que você se compara muito. É verdade. Então, para mim, tudo era mais difícil, porque eu não era nem pobre e nem classe média. Então, eu conseguia saber o que era um Nike, só que eu não podia usar. Eu conseguia saber o que era viajar o mundo, só sonhava, não podia comprar. O pobre, por exemplo, quando eu fui na Angola e abri uma escola que a gente ajudou a construir com os direitos autorais dos nossos livros, todo mundo era muito pobre e todo mundo muito feliz. Foi lá na Angola, lá no interior da Angola, num lugar chamado Bié, que eu percebi que a pobreza não é um problema se todo mundo tiver a mesma coisa. É verdade. Lógico, a pobreza ela começa a virar um problema quando vira miséria, ou seja, não tem o que comer. Sim. Não tem... Mas, por exemplo, lá, pobreza, todo mundo em casa de barro. Pô, não é legal. Mas ninguém reclamava, estava todo mundo feliz. Por quê? Porque todas as casas eram de barro. Sim. Não tinha uma casa de alvenaria. Não tem grau comparativo. Não tinha grau comparativo, não tinha televisão, todo mundo bem. Você estava na rua, todo mundo feliz. Você passava na casa da senhorinha lá, quer um cafezinho? Nunca me viu na vida. Mas porque ela via que eu era diferente, falou, é estrangeiro, quer um café? Falei, o pessoal feliz, claro, não tinha grau comparativo. Então eu cresci com muitos graus comparativos, isso me fazia sofrer emocionalmente, porém, eu sempre tive uma ambição diferente da ganância, que é um pecado que você quer mais dinheiro, quer a qualquer custo, mais e mais, passa por cima de todo mundo. Ambição não, eu falei assim, eu sei que eu preciso prosperar. Isso eu não quero. Essa vida é difícil, esse negócio de alguém mandar no meu horário, eu não quero. Então tudo que eu fiz, desde a música até depois o turismo, empréstimo consignado que eu vendi na rua e tal, toda essa trajetória foi porque, na verdade, o meu objetivo maior era prosperar. O que era prosperar para mim? Viajar, conhecer países, era comer no restaurante sem olhar preço. Eu era traumatizado com o negócio de ir pro restaurante. Eu falei, cara, mas será que vai passar de R$20? Será que vai passar de 15? Eu falei, cara, eu quero crescer. Eu era jovenzinho, né? Eu quero crescer e não quero ficar preocupado com... Eu não queria comer em restaurante chique. Eu queria comer em restaurante que eu não ficasse preocupado com... Já aconteceu de você sentar no restaurante, olhar o cardápio e levantar e ir embora? Já aconteceu... com isso eu já passei muita vergonha. Porque, por exemplo, no início do casamento com a Janine, eu lembro que uma vez eu prometi, eu vou te levar num restaurante muito bom. Ela ficou me cobrando. E ela nunca foi de me cobrar coisa material, mas isso ela me cobrou. Falou, pô, você prometeu que eu me levar num restaurante. E aí, na época, eu juntei R$200, que era muito, muito dinheiro.
para levá-la num restaurante lá no Rio de Janeiro, em Ipanema. A gente morava no subúrbio, e aí era 1 hora e pouca de carro, Aham. né? Pegava o carro emprestado do meu pai, ia dirigindo para lá. Chegou lá, o que a gente pediu deu mais do que eu tinha. Eu falei, meu Deus do céu. Tem que lavar o prato. Vive um drama. E aí eu não queria passar aquela vergonha na frente, recém-casado e tal. Mas chamei o gerente, conversei. Falei, cara, olha, eu calculei mal aqui. O cara entendeu, falou, quando é que você pode vir? Também, a diferença foi tipo R$30. Eu falei, não, cara, dou minha palavra que sexta-feira eu venho aqui. Ah, deixa eu passar porque era pouca coisa. Eu voltei lá e paguei, claro. Então, eu já passei algumas vergonhas com isso. E quando a vergonha, ela te oprime, ela te traumatiza, você fica decidido a vencer aquilo. É verdade. E você pode ver que todo mundo que prosperou na vida foram pessoas que decidiram a não passar mais vergonha. Quem acostuma com a vergonha, cada um tem a vida que tolera, né? Quem tolera a vergonha, fica vivendo de vergonha. Quem não tolera, vai encontrar um caminho, irmão. Ah, porque meu país não oferece caminho. Por isso que as pessoas se mudam de país também. E falam assim, não encontrei meu caminho aqui, vou encontrar em outro lugar. Ou seja, quem não tolera a vergonha acaba encontrando um caminho para tirá-la, né? O caminho espiritual, o caminho emocional e o caminho financeiro. A gente vai voltar para a pergunta. E você que está nos acompanhando, compartilha esse link. Curte. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva. Hoje o Thiago vai contar para a gente como ele virou o jogo na vida dele, tá? Você falou que foi lá pro restaurante com o carro do papai. Você lembra qual era o apelido do carro do papai? Maestro. Você sabe por quê que um carro se chama maestro? Por quê? Porque vive no concerto. Vivia no concerto. Vivia no Era um carro muito concerto. velho. Meu pai sempre foi assim, de tentar melhorar, mas ele não tinha uma administração financeira boa. Então, a gente passou algumas dificuldades por causa disso, né? Os carros sempre muito Sim. velhos e nos faltava coisa que não precisava ter faltado. Hoje eu paro para pensar, não precisava. Ou seja, mais importante de você querer prosperar é você também aprender a administrar. É senão... verdade. Agora, você começou a trabalhar de carteira assinada vendendo passagem. Qual é o momento que você monta a sua empresa e por que você decidiu fazer isso? Na verdade, eu não decidi, eu fui mandado embora. Existem coisas, eu acredito muito em destino, né? Então, tem coisas que você não teria força para fazer sozinho. Mas se você colocou o teu futuro na mão de Deus, você colocou o teu futuro no seguro. Ok. O único seguro que existe é a oração, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Fora isso, não existe nada seguro nesse mundo. E eu fiz essa oração. E aí, 10 dias antes de eu casar com a Janine, em julho de 2005, eu estava trabalhando numa agência de turismo, feliz. Na minha cabeça eu estava arrebentando, porque eu levava muito cliente, sempre fui bom de chamar gente, de fazer comercial, ligar, falar, quero te apresentar. Nunca tive vergonha disso. Sim. Mas por algum motivo, o dono me chamou 10 dias antes e falou assim, nós não precisamos mais de você. Eu lembro que para mim foi meio humilhante, porque ele falou assim, levanta do computador agora, não mexe em nada, pode achar que a gente tira tudo teu e te manda pro teu endereço. Eu falei, não, mas ele não mexe em nada. Eu lembro que isso foi bem traumático para mim. Eu falei, pô, será que o cara vai achar que eu vou roubar alguma coisa? E vai embora. E outra coisa, a gente não pode pagar teu direito, corre atrás. Ele falou assim. Eu falei, tá bom. Nunca corri atrás, peguei minhas coisas, fui embora e casei desempregado. Né? Inclusive, recentemente, há 5 dias atrás, uma menina que trabalha lá no escritório falou assim, Thiago, uma menina que eu trolo de e-mail, chegou esse e-mail aqui de um cara falando que foi teu chefe, aí mostrou a foto, né? Com uma foto, perguntando se tá, eu olhei, é o cara que me mandou embora. Ele foi muito feliz de ter participado do teu grupo. Eu falei, cara... As pessoas têm lembranças diferentes, né? Sim. É verdade. Sim. As pessoas têm lembranças diferentes. Eu estava dando uma palestra também... Quem bate esquece, mas quem apanha... Quem apanha não... Eu estava dando uma palestra quem essa bate semana... esquece, quem apanha não lembra para sempre. Eu estava dando uma palestra essa semana num estado aí do Brasil. O cara chegou para mim, lembra de mim? Eu olhei e falei, cara, eu lembro de você, mas não lembro da onde. Ele falou, a gente foi sócio. Eu falei, foi sócio? A gente montou uma empresa, não sei o quê. Eu falei, não, a gente tinha um projeto. Aí eu lembrei dele. A gente tinha um projeto. Já tirou a mãozinha? Não virou uma empresa. Mas a gente tinha um projeto, chegou a conversar e tal. Ele falou, pô, cara, fiquei muito feliz porque foi o início de tudo na minha vida e tal. Aí, quando eu olhei para ele, eu lembrei de coisas muito ruins. Eu falei, cara, a gente tem lembranças diferentes da mesma coisa. Ele estava me agradecendo, obrigado pelo início. Eu estava falando assim, pô, eu lembro que esse cara me abandonou no projeto ainda porque eu quebrei. Né? E depois eu descobri que ele, depois que me viu conhecido, ele falou para todo mundo, pô, o Thiago foi meu primeiro sócio. Na verdade, a gente nunca assinou nada. Né? Mas para ele, entre aspas, é uma honra. Então, eu vejo, cara, dependendo do impacto emocional, cada um lembra de uma forma diferente do mesmo fato.
Então, é por isso que eu me preocupo muito em criar impactos positivos na É, vida da pessoa. verdade. Porque daqui a 20 anos vão lembrar. E outra coisa, não quer dizer que daqui a 20 anos eu vou estar bem. Então, quanto mais impacto positivo você cria, mais a lei do retorno, É isso aí. que a Bíblia chama de plantar e colher, É isso aí. vem em tua direção positivamente. Não, mas aí Bem tem um rápido. ponto também, que a pessoa, ela tem essa lembrança positiva porque você prosperou, se posicionou e hoje é um líder de multidões. Senão ela nem lembraria, Senão, talvez. ela não lembraria de você, É. né? Não Uhum. lembraria. Mas eu acredito que a ambição, saber o que você quer, não tolerar o que você não quer, é muito importante. Então, Aí você montou sua empresa. aí eu tomei a decisão, já que eu estava desempregado, a começar um negócio. Eu falei, Isso- sou eu que ligo para as pessoas e eu vou fazer isso para mim. E isso era onde? Centro do Rio, Barra da Tijuca, Zona Sul? Esse meu emprego era no É. centro do Rio de Janeiro. Centro do Rio. E aí, quando eu comecei a minha empresa, eu estava nessa época morando de favor numa casa que meu pai tinha. Meu pai emprestou para eu e Janine morarmos quando a gente casou. E eu comecei nos fundos dessa casa. E aí, nos fundos dessa casa, era um telefone, uma mesinha. Eu gastei R$500 na época que meu avô Valdemar me emprestou para começar. E o Lucas, que era meu primo, ficou de voluntário. E começamos. Essa empresa, a Mar, né, você pode dizer que ela prosperou, até que chegou o momento ali da grave, mas ela prosperou, ela... Depende de como você quer ver, cara. Na época, eu achava até que eu era rico. Uhum. Eu achava que, como eu podia entrar numa loja de carro e financiar e aprovava meu nome, eu achava que eu era rico. Ou seja, minha mentalidade era completamente diferente de Sim. hoje. Então, depende de como você quer ver. Para mim, na época, eu prosperei. Vendo o carro Sim. a mentalidade que eu tenho hoje, eu falei, ai, que burro, não. Eu só me endividei. Por isso que eu quebrei, mereci quebrar mesmo. Então, depende da mentalidade, da visão que você tem de vida. Mas na época eu achava que eu estava bem. Mas você Afinal de contas, entrava dinheiro e de alguma forma eu tinha Você crédito. estava viajando pelo mundo levando caravana, Ah, sim. Se comparasse com o meu passado, eu estava você prosperando. era dono do seu tempo, Sim. você tinha teve uma condição um pouco melhor Uhum. por conta da empresa. Ou seja, começou na CLT, aí aconteceu algo ruim, você foi demitido, Uhum. abriu uma empresa, tomou coragem de abrir a empresa e começou a caminhar no empreendedorismo. Coisa que a gente nunca foi ensinada. Aliás, isso é um problema. É né? verdade. Você comete erros porque você nunca foi A gente ensinado. foi aprendendo apanhando. É. Aí o que eu fazia? O que eu gastava meu dinheiro? Com tudo que era uma dor para mim. E esse dinheiro já não era muito. Mas tudo que era uma dor para mim, lance de restaurante. Todo domingo eu almoçava ali no Graça da Vila. Lembra do Graça da Vila? Conheço né? bem. Meriti? Eu conheço bem. E aí eu entrava e falava pra gente assim, ó, pode escolher o prato. Tipo assim, não era nada. Não vai dar cinquentão. Vai dar 50, mas eu gastava meu dinheiro nas minhas dores. Por isso que quando eu comecei a virar escritor, quando eu decidi virar escritor, um dos primeiros livros que eu escrevi foi Dinheiro Emocional, porque eu entendia que esse foi o meu maior problema e esse é o problema de muita gente. Você tenta usar o dinheiro para resolver um problema emocional e não funciona. Nunca vai funcionar. O dinheiro nunca vai cumprir esse papel. Então, um dos primeiros livros que eu escrevi foi logo em 2015. Eu quebrei em 2014. Em 2015 eu escrevi o Dinheiro Emocional. Porque era o problema que eu tinha. Eu ganhava dinheiro e ficava tentando resolver minhas dores. E nunca resolvia. Tiago, você monta nessa casa a empresa, aí depois você cresce, você vai para um O centro outro- do Rio. Aí, ambiente não, aí, físico. não, aí eu saio de casa, vou para uma salinha ali ainda em Vila Cosmos. Uhum. Uma salinha que na época a gente pagava R$400. Ali em Vila Cosmos, só que já era em frente ao Shopping Carioca. Sim, Fica um muito tempo- movimento. Tinha mais movimento. Mas assim, a gente não captava muito na rua. Meus contatos eram mais de telefone mesmo. Eu conheci. A gente vendia muito. Como eu trabalhei em estúdio, eu conhecia muita banda. Eu ligava, você tá precisando de alguém para fazer as passagens da banda? Aí, banda viaja muito. Foi assim que eu comecei. Uhum. E aí, eu tomei um passo. Eu sempre falo, geografia importa. Geografia importa. Eu tomei um passo que um dia eu falei assim, vamos pro centro do Rio. É mais caro, a gente não estava faturando para isso ainda, mas lá a gente, sei lá, vai conhecer mais gente e tal. E verdade, no centro do Rio, o que foi me modelando? Eu falei, todo mundo aqui trabalha de terno. Aí comecei a colocar terno. O movimento, gente. de tudo Aí quanto eu é comecei a pensar diferente só por estar no centro do bolsa Rio. de valores, todo E mundo. uma coisa que aconteceu só porque eu estava no centro é que eu comecei a conhecer outros agentes de viagem. E aí o cara falou assim, você vai na BAV? Eu falei, o que é a BAV? Não sabia nem o que era. Era A Agência Brasileira de agência de viagem. Associação. E eles faziam uma feira no Rio Centro. Ali eu falei, Lucas, né, meu primo que trabalhava de voluntário, depois virou uma espécie de sócio, assim. E eu falei, vai ter a feira da BAV. A gente soube por causa da geografia que a gente estava. Se eu tivesse ali em Vila Cosme, eu nunca ia saber.
Aí conseguimos o ingresso, a história até é um testemunho, porque a gente chegou no horário errado, não tinha dinheiro nem da gasolina, botaram a gente para dentro, não tinha como comer, lá tinha comida de graça, até um testemunho. E acabou que lá eu conheci um cara que me apresentou Israel, que foi o que mudou minha sorte. Uhum. Em 2007, isso. Então, em 2007, eu conheci o Sami Abudaye. Esse cara mudou minha vida na época. Eu tive com ele esse ano. Ou seja, quase 20 anos depois, 17 anos depois, eu reencontrei o Sami. Lá em Jerusalém. Eu achei o telefone dele de novo, usei influência para descobrir onde ele estava, fui até ele me recebeu para um jantar, rapaz, o cara feliz de me ver depois de tantos anos. E eu fui literalmente para fazer uma oferta nele e agradecer por ele ter me apresentado de Israel. Porque se ele não tivesse me falado de Israel, naquela época minha sorte não tinha mudado e eu também não teria virado o pregador que eu virei. Porque uma coisa que influenciou muito eu ir depois para o altar e virar um pregador foi que Israel me ensinou a Bíblia de forma prática. Mais uma vez, geografia. Mais uma vez, geografia. E eu não fui para Israel com intenção bíblica, eu fui para Israel com intenção de business, eu fui para aprender turismo para levar a gente para viajar. Só Muito que bom. Deus é o dono do futuro. É Ele falou verdade. assim, tá bom, vai achando que você vai trabalhar, porque na verdade eu estou te ensinando coisas que você vai usar daqui a 10 anos. Eu ainda vou te quebrar, eu ainda vou forjar teu caráter, eu ainda vou te dar um ministério, eu ainda vou te ensinar muita coisa. Forte. Mas aprende isso aqui. Então, cada fase da vida é um aprendizado para o futuro. Uma coisa interessante que a gente está aprendendo aqui no episódio de hoje com o Thiago Brunet é a importância dos ambientes, da geografia e a importância das pessoas que cruzam o seu caminho. Verdade. Às vezes a pessoa vai te dar uma dica, ela vai te contar uma história, ela vai apontar uma direção e isso você pega, traz para você, começa a aplicar e muda a sua realidade. Se você não estiver atento às pessoas e o que elas falam, se você não estiver nos lugares certos, nada vai acontecer, você continua no mesmo lugar de sempre. Eu sempre falo isso, se você não levar a sério as dicas de destino, Verdade. aquelas dicas que Deus te dá no meio do caminho, se você não levar a sério, você perdeu, irmão. Agora a gente está caminhando aqui para o final do episódio. Mas tem algo muito importante que eu quero salientar aqui. O Thiago falou sobre atitude. Porque a atitude faz toda a diferença. Ele teve a atitude para ele se mudar geograficamente, mesmo sem condição. Né? Porque você falou que estava faturando pouco, você sai de Vila Cosmo, sai de uma casa, aluga uma sala, dessa sala você vai para o centro do Rio, porque se você não tem atitude para você enxergar o futuro e para você se lançar, a coisa não acontece. Ó, a coisa é muito simples, vamos de forma prática aqui. Originalmente você é da onde? Eu sou de São Gonçalo. Você é de São Gonçalo. São Gonçalo, para quem não conhece, lá no Rio de Janeiro, depois de Niterói. Um lugar relativamente pobre, não é um lugar assim muito próspero, que eu tenho grandes amigos lá, grandes amigos, aliás, quando eu quebrei São Gonçalo, foi uma das cidades que me recebeu para uma das primeiras palestras, eu sou devedor de São Gonçalo. Eu amo realmente o povo dali. Mas é um lugar pobre, é um lugar... O IDH é baixo. É um lugar que os índices de criminalidade são altos, enfim. Exatamente. É carente de muitas soluções. Tá bom, então você é de lá. Então a gente se conhece e eu gosto de você gosta de mim, tudo certo. Você me chamou para vir no seu podcast hoje, eu tô aqui. Mas qual é a chance, mesmo eu gostando de você, a gente se conhecendo, você tendo meu WhatsApp, se você estivesse em São Gonçalo, de eu sair daqui lá em São Gonçalo gravar esse podcast? Não tinha chance. Não é porque eu não gosto de você, cara. Não é porque eu não quero. Não é porque eu tô de má vontade. Não é porque eu sou famoso. É porque não dá, não cabe na agenda. Ou seja, geografia importa. Não adianta você aprender a se conectar com as pessoas, você ser bonzinho, ganhar o coração da pessoa, conseguir o zap da pessoa e tá no lugar errado. Verdade. Ou seja, não tem como, entendeu? É simples. É forte isso. É lógico. Então, quando eu tô preparando um projeto que eu vou gravar com gente muito grande para a inauguração da Terra Prometida, e das pessoas que a gente vai gravar é um dos caras mais famosos do mundo. No mundo, de 5 pessoas que qualquer um conhece, ele é um desses caras. Só que tem um problema. Ele nunca vai vir para o Brasil gravar comigo. Eu já tenho o zap dele, eu já converso com ele, tá tudo certo. Só tem uma coisa, eu vou ter que estar na geografia dele. Se quiser, a entrevista também. Se não quiser, eu sigo minha vida, ele segue a dele. Ele vai continuar sendo o que ele é. Então, geografia importa. Às vezes, eu não estou falando para você se mudar de casa, se mudar de bairro. É estar atento às pistas de destino. Deus sempre mostra, através de placas na estrada da vida, o lugar que você tem que estar naquele momento. Não é se mudar necessariamente, mas estar. Então, fique atento, porque Deus não erra. Ele vai apontar o caminho. Se você perceber, você vai entrar no caminho certo. Você quebrou a agência de viagem. Como é que você virou o jogo da sua vida? Aí, novamente... Deus
parece que a forma de Deus tratar comigo é me deixando sem opção. Quando eu abri a agência de viagem, foi porque me mandaram embora. Não tive opção, abri para sobreviver. Quando eu quebrei a agência de viagem em 2014, eu não tinha outra opção, não tinha o que fazer, porque eu estava devendo muito dinheiro, só que eu já tinha 2 filhos, e a gente começou a passar necessidade de verdade, fora a cobrança, a gente ameaçando, toda aquela opressão, o ataque de pânico e a depressão vindo muito forte, você se sentindo um fracassado, duvidando de Deus, afinal de contas você acreditava em Deus, como é que eu estou passando essa humilhação? Eu não tive outra opção, a não ser usar a única coisa que eu tinha, que era um diploma de mestrado em coaching, porque na época que eu era empresário, eu falei assim, cara, eu preciso ser um empresário melhor. Aí, como eu ia muito para os Estados Unidos, eu comecei a fazer faculdade de teologia lá. Aí o reitor da universidade falou, cara, você tem que fazer coaching. Eu falei, o que é isso? Ele falou, cara, é uma especialização que está começando aqui na América, isso em 2011. E eu não queria fazer porque eu não sabia o que era. Ele falou, eu pago a tua inscrição, eu pago a tua matrícula. Porque era muito caro, era tipo $80 mil fazer um mestrado. Era 1 ano e meio na universidade, na Florida University. E aí o cara pagou, eu falei, tá bom. Eu fiquei sem graça de negar. E Dr. Anthony Portilhari, quase todos os meus livros eu menciono ele. Quando eu estou lá em Orlando, eu vou lá, dou um abraço nele, reconheço a vida dele, porque o princípio da honra você não pode abandonar nunca. Quem te ajudou, nem que seja com um copo de água, irmão, nunca esqueça dessa pessoa. E por causa dele, eu acabei tendo um diploma em desenvolvimento pessoal, em coaching nos Estados Unidos, que eu fiz só para ser um empresário melhor. Mal sabia eu que isso ia me alimentar um dia. Porque quando eu quebrei em 2014, a única coisa que eu sabia fazer era dar aula de desenvolvimento pessoal. Mas, de novo, você aceitou, você teve uma atitude, você buscou, você estava num ambiente... De novo, tem a ver com geografia. Por exemplo, aí. todo mundo conhece a história de que o Augusto Cury me deu uma chance e prefaciou o meu primeiro livro. Mas onde eu conheci? Na Florida University. Ele era professor, eu era aluno e eu ficava na fila ali no final da aula para pegar autógrafo no livro, para me apresentar. Geografia, de novo. Quem era eu, Zé? Ninguém. Quem era ele? O maior autor brasileiro na época, com 30 milhões de livros vendidos. Geografia me colocou no lugar certo, eu vi a pista do destino, entrei. E o curioso é que a pessoa pode falar, mas ele estava lá porque ele era rico na faculdade. Não, ele ganhou, né? Exatamente. Ele ganhou. Não, e outra coisa, isso aqui é muito importante. Você falou uma coisa certa. Mas fazia faculdade nos Estados Unidos, né? Tinha dinheiro. Primeiro, eu não pagava nem a passagem, porque como eu tinha agência de turismo, eu fiz um acordo com a Delta Airlines e eu concentrava os grupos pela Delta, nosso grupo que a gente levava para a América, de passageiro, e a Delta me dava uma passagem por mês, tipo de comissão. E era essa passagem que eu usava para ir. Mas é outra vez, a atitude, movimento. Outra coisa, muita coisa, gente, você adquire não é com dinheiro, não. É isso aí. Tem outras moedas, influência, serviço. Exato. Quando eu te sirvo, de alguma forma eu estou te pagando ou gerando um crédito contigo. Então, as pessoas são fixadas em dinheiro, não, porque não tem, com dinheiro não é mole. Mas nem tudo é dinheiro. Aqui hoje eu consigo ter acesso a recursos financeiros, mas por causa de tudo que eu plantei sem dinheiro. Exatamente. Sem dinheiro. Então, os primeiros acessos que eu tive à sabedoria foi dirigindo para pessoas. Vinha pregar o pastor tal dos Estados Unidos, vinha o Miles Monroe, que era o cara da sabedoria na época. Eu me inscrevia como voluntário nas igrejas para ficar de motorista, para ser garçom na sala VIP, para ficar escutando os caras. E aí, não tinha R$1. Foi assim que eu comecei a entender sobre sabedoria. Então, cara, quem vive de desculpa morre sem resultado. Fica que o governo, que meu pai... Pode continuar com a tua desculpa, vai morrer sem resultado. Eu encontrava um caminho, irmão. Não tinha dinheiro, mas encontrava um caminho porque eu queria vencer. Eu acho que esse desejo desenfreado de cara, eu vou vencer. Vou fazer tudo dentro dos princípios, mas vou vencer, é algo fundamental para a pessoa ter resultado na vida. Desejo, indignação, você ir para dentro, porque o dinheiro não pode te limitar, porque as pessoas ficam limitadas pela condição e não vão pela intenção. Então você foi totalmente intencional. Em tudo que aconteceu, você foi intencional o tempo todo. E deixa eu te falar, hoje eu tenho uma condição financeira totalmente diferente do meu passado. Ainda assim, tudo que eu faço, eu não tenho condições de fazer. Como assim, Thiago? Hoje, minha vida financeira em relação a 10 anos atrás é incomparavelmente melhor. Mas, por exemplo, eu comecei a construir a Terra Prometida, eu não tinha nem 20%, mesmo com todo o dinheiro que eu tenho. Eu adquiri coisas que espiritualmente Deus me direcionou a adquirir, que eu não tinha condição. E depois que eu adquiri, a provisão começou a chegar e eu já tinha dinheiro. Ou seja, não existe dinheiro que vai pagar o projeto que Deus te deu.
Então você fala, tô com R$1.000, o projeto que Deus te dá é de 10. Tô com 1 milhão, o projeto que Deus te dá é de 20 milhões. Tô com 1 bilhão, prepara que Deus vai te dar um projeto de 50 bilhões. Você nunca vai ter dinheiro para pagar o que Deus quer de você. Você sempre vai ter que depender dele. Agora, trabalhe, pelo menos para o básico não faltar. E todo milagre foi gerado por uma atitude, né? Então, assim, todo Sempre. milagre teve o quê? Uma atitude. A pessoa viu aquela Sempre. situação, Sempre. foi lá e não é a condição. Ana, olha só, vamos lá de geografia. Ana, mãe do profeta Samuel, era estéril. Todo ano ela ia num lugar chamado Siló. Ela não morava em Siló. Ela ia até Siló. Olha como que geografia não é só você se mudar. E todo ano ela ia nesse lugar e não tinha resultado. Mas um ano. Porque consistência vale, conta, dá crédito espiritual para você, consistência, fazer sempre, coerência, sabe? Um ano, Ana é atendida por Deus. Mas onde? Na casa dela, não. Ela saía, fazia caminhada de dias até Siló. Por que Siló? Porque lá era o lugar onde Deus falava naquela época. Ela era a tradição dos judeus da época. Então ela saía de casa e ia para o lugar onde Deus falava. Uma vez realmente Deus falou com ela. Daqui a um ano você vai ter um filho. Muito bom. E ela teve. Quero agradecer a audiência de vocês, quero agradecer por você ter estado com a gente aqui. Átila, muito bom dividir com você aqui o microfone. E para a gente resumir o que foi falado hoje, né? Você veio contar como você virou o jogo, e eu percebo que tem tem elementos na sua história que todo mundo pode ter, né? Então, se eu entendi corretamente, a gente está falando de 3 pontos, basicamente: Deus, ambiente, né? Uhum. E aproveitar e usar o que você tem nas mãos. Foi assim que você virou o jogo. Foi. Eu nunca coloco Deus na lista. Por quê? Deus não é um item a se considerar. Ele é tudo. Então, assim, primeiro Deus. Não, peraí. Óbvio, é o concurso, né? Sem Deus não tem saúde, irmão. Não acorda amanhã, não tem sabedoria para nada. O destino não aconteceria, as coisas não chegaram no meu irmão. Deus não está na lista. Deus é tudo. Deus é. Então, não tem como a gente tentar botar Deus numa lista. Eu acho pequeno demais. Eu entendo que a gente coloca na lista para as pessoas entenderem prioridade. Né? Isso. Mas, para mim, Deus nunca teve numa lista. Né? Deus é tudo. Primeiro é o reino de Deus, depois as outras coisas vão ser acrescentadas. E é engraçado, escuta isso aqui. Isso é uma revelação recente que me veio. Primeira vez que Deus vai prometer alguma coisa financeira para alguém, primeira vez é básico. É só o básico. Fala assim, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção. Em que contexto ele está falando isso? Que Bíblia não pode ter versículo solto, tem que ser contexto. Ele está falando o seguinte, olha, por que você está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai se vestir, se as aves do céu, que valem muito menos que você, quem alimenta sou eu. Se os lírios do campo, que não fazem nada para se vestiram melhores do que Salomão em toda a sua glória. Ou seja, se eu cuido das aves, do lírio do campo, eu não vou cuidar de você. Ou seja, a única promessa de dinheiro que Deus dá para o ser humano é: não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa. Então, a única promessa é: se você busca primeiro o reino de Deus, não vai faltar o básico. Deus não promete riqueza. Então, onde é que entra a teoria de prosperar depois? Aí é o nível 2 da prosperidade. O nível 1 é o que Deus te promete, básico. Nível 2 é: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. O nível 2 é nível sonho, mas aí não depende de Deus. Só o básico depende de Deus. O segundo nível de prosperidade depende dos teus sonhos. Se eu não tivesse o sonho, irmão, de viajar o mundo que nem eu tinha, de comer num restaurante bom, eu só teria ficado no básico, que a promessa de Deus para mim era o básico. Eu ia na igreja, buscava o reino de Deus, oro todo dia, o básico está aqui, ó, comida. Mas tem um terceiro nível. O terceiro nível são as surpresas divinas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando você passa pelo nível básico, pelo nível dos sonhos e ainda continua amando a Deus, aí vem as surpresas. Esse é o terceiro nível da prosperidade. Que maravilha. Forte, hein? Que maravilha. Muito bom. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Obrigado vocês por me convidarem. Prazer. Compartilhe com todo mundo. Acho que muita gente precisa ouvir isso aí. Muito bom. Seja sempre bem-vindo aqui. Valeu, Átila. Obrigado. Valeu, gente. A gente se vê no próximo Virando o Jogo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir e compartilhar com as pessoas. A gente se vê em breve. Eu te desejo saúde e paz.